Olá pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje nós vamos falar sobre Marvels e a celebração do heroísmo. Não sai daí. Pois é, e parece que foi ontem, mas na verdade foi em 1994 que Alex Ross e Kurt Busiek nos presentearam com esta imensa, soberba e sensacional celebração do universo Marvel, dos seus personagens e dos seus autores. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre esta obra única dentro do universo da Marvel e até pode-se falar aí uma obra única dentro do próprio universo dos quadrinhos. E lá nos idos de 94, logo que apareceu, Marvel já causou um imenso impacto, não apenas por ter uma trama espetacular, não apenas por mostrar todo um conceito do universo Marvel e de forma unitária, de forma única, mas também por nos apresentar ao grande público, especialmente, a obra deste genial artista que é o Sr. Alex Ross. O Alex Ross, juntamente com o Kurt Busiek, são os caras que realmente estão por trás de toda a concepção de Marvels. E qual que é a concepção de Marvels? Pois bem, a concepção da história, aquilo que realmente encanta qualquer leitor, e aí não importa se você é muito fã da Marvel ou mais fã da DC ou qualquer outra coisa, mas qualquer leitor de quadrinhos obrigatoriamente precisa ler Marvels, porque Marvels não é apenas uma história de super-heróis, mas também é a própria história, é uma própria celebração daquilo que envolve a construção dos heróis, não só nos seus aspectos ficcionais, né? Aquilo que torna um personagem como Capitão América, como Homem de Ferro, uma maravilha dentro do universo dos quadrinhos, mas o que o Ross e o Busiek fazem aqui é realmente homenagear também os criadores, as mentes por trás dessas criaturas maravilhosas. E como eles fazem isso? É bem interessante porque o conceito da história, muito diferente do que você normalmente vê da Marvel, né? A Marvel, quando você lia os quadrinhos na época, eles tinham sempre esse lado um pouco humano dos personagens, aquela coisa do tipo, o Peter Parker tem que trabalhar para conseguir pagar o aluguel, o Capitão América é um homem fora do seu tempo, o Tony Stark tem problemas com bebidas e tal. Então você sempre tinha um pouco essa visão muito pessoal dos problemas dos personagens, dos heróis. Então você, ao mesmo tempo que isso te ligava aos personagens, isso também te dava tirava talvez um pouco do maravilhamento, por assim dizer. E o que o Alex Ross e o que o Busiek fazem aqui é justamente resgatar esse maravilhamento desses personagens através do olhar de um personagem comum. Isto é, eles constroem toda a trama através do olhar de um fotojornalista chamado Phil Sheldon. É o Phil Sheldon que vai testemunhar o nascimento da Era das Maravilhas, com o surgimento do primeiro homem sintético da história, que vai se tornar o Tocha Humana, a aparição do Namor, a aparição do Capitão América na Segunda Guerra Mundial, e assim você vai passando por décadas de histórias da Marvel através do olhar desse fotojornalista, através desse pai de família, através desse homem comum, enfim. E aí você já tem um dos primeiros grandes trunfos da série, porque o que o Busiek e o Alex Ross conseguem é realmente contar a história da Marvel, do universo Marvel, dos personagens Marvel, num núcleo, numa trama única. Isto é, você começa em 1940 e termina ali mais ou menos final da década de 60, e você vai lendo a história do surgimento como eu falei, do Tocha Humana, do Namor, do Capitão América, depois os outros personagens vão aparecendo, o Tony Stark, o Hulk, o Quarteto Fantástico, e assim vai até os X-Men, até uma das principais momentos da história da Marvel, que é a grande tragédia que se abate sobre o Homem-Aranha com a morte da Gwen Stacy. Então, o que o Ross e o que o Busiek fazem aqui é colocar essa perspectiva histórica de forma tão bela, de forma tão singela, e ouso dizer aqui, de forma tão clara, tão simples até, que você realmente meio entra na trama, você entra na história e parece que você está vendo quase que um documentário dos personagens, quase que um documentário dos grandes eventos da Marvel. A série basicamente é dividida em 6 partes, e o Phil Sheldon, em cada uma dessas partes, cada um desses momentos, em décadas até, ele vai ter normalmente 2 grandes encontros, ou ele vai testemunhar 2 grandes personagens, ou 2 grandes eventos, e a trama
em volta também vai circulando e apresentando outros pequenos momentos do que vai acontecendo dentro do universo Marvel. Então ela é muito bem elaborada, ela é muito bem escrita, realmente. É uma das grandes... É um dos grandes roteiros dos quadrinhos, assim, de você estudar, de você prestar atenção, porque realmente existe muito detalhe, existem muitos elementos que o Busiek e o Ross vão colocando na trama, e você vai, assim, cada leitura, cada releitura que você faz, você percebe coisas diferentes, você descobre coisas diferentes, desde coisas bem banais, bobinhas, assim, tipo, tem uma cena em que tá um monte de jornalista testemunhando lá o nascimento do Tocha Humana, o Tocha Humana original, e você tem o Clark Kent, você tem a Lois Lane e você tem o Jimmy Olsen como jornalistas acompanhando aquilo. Ou então você vai ter o casamento do Quarteto Fantástico, e estão os Beatles no casamento do Quarteto Fantástico. Então tem essas brincadeiras, essas grandes pequenas sacadas. Mas fora isso, o Ross, especialmente o Ross aí, ele homenageia também autores da Marvel, colocando eles dentro da trama como personagens, como testemunhas daqueles acontecimentos, assim. Isso é muito bonito do Ross, porque você percebe todo o carinho que ele tem com nomes da grande tradição da Marvel, como Jack Kirby. Mas para além do universo dos próprios quadrinhos, para além da própria trama, para além daquilo que encanta os nerds de plantão, uma coisa que é interessante você reparar é o quanto o Alex Ross tem de influências de grandes artistas americanos, como por exemplo o Edward Hopper. O Hopper, aqui eu já até citei no último programa sobre Mad Men, então aqui estamos falando do Hopper de novo. E o Edward Hopper é uma influência tão forte dentro da obra do Alex Ross, dentro do trabalho do Alex Ross, que em Marvel existe até uma cena em que ele presta uma homenagem explícita ao Edward Hopper. Então vale a pena muito acompanhar aí e fazer certos paralelos entre a obra do Hopper e a obra do Alex Ross. Mas, a meu ver, aliás, a meu ver não, né? Vários críticos já falaram isso, o próprio Alex Ross já falou isso, o grande nome que vai influenciar o Alex Ross, e não só na questão do estilo da sua pena, do modo como ele desenha e interpreta, mas também o próprio conceito que o Alex Ross tem, porque o Alex Ross tem um conceito que eu acho muito interessante dentro do universo dos quadrinhos, que ele resgata uma certa beleza, uma certa inocência, um olhar realmente mais inocente, pueril ao universo dos heróis, algo que é essencial e extremamente importante. Então, o cara que vai influenciar o Alex Ross nesse aspecto é esse cara aqui, o Norman Rockwell, o ilustrador Norman Rockwell, que tem assim coisas que são muito próximas ao que o Alex Ross faz. Talvez a grande diferença seja assim, o que o Alex Ross, ele está mais, obviamente, preocupado com os super-heróis, essas grandes maravilhas, esses seres extraordinários, enquanto o Rockwell, ele está aí de olho no homem comum, no cidadão comum, no cara que tem o seu dia a dia de labuta e de prazer e de trabalho. Mas obviamente falo isso meio que de brincadeira, porque no Ross você percebe essa paixão também pelo homem comum, pelo cidadão comum, pelo personagem comum que circula ali, e o modo até, é bem interessante, o modo até como o Ross interpreta os heróis é uma interpretação mais, ao mesmo tempo mais mitológica, mas mais humana, assim. Você percebe que as roupas que os personagens usam são aquelas roupas que não é aquelas malhas, armaduras que você vê no cinema, aquela coisa toda, o cara parece um robô, não parece um ser humano. E o que o Alex Ross faz não, o que o Alex Ross faz é mostrar os seus personagens como personagens realmente fortes, como personagens que têm algo muito mais do que simplesmente uma armadura que ele veste para se tornar um herói. Mesmo com seus colantes e com os seus uniformes de malha, os personagens do Ross, eles possuem um heroísmo interior que transparece pelo próprio corpo, assim. Você percebe que são esses corpos fortes, esses corpos mitológicos quase, essa aura mitológica que ele carrega nos seus heróis, assim. Mais importante ainda, o que você percebe no trabalho do Ross é uma coisa que o Rockwell falava. O Rockwell falava que nenhum homem com consciência pode simplesmente despejar ilustrações ou desenhos. Ele precisa colocar todo o seu talento e sentimentos nesses desenhos. Essa é uma frase que resume, a meu ver, muito bem não só o trabalho do próprio Norman Rockwell, mas também se aplica muito bem ao Alex Ross.
Outro aspecto que eu acho bem interessante que liga o Rockwell ao Alex Ross e também a um outro grande criador no universo pop americano, que é o Walt Disney, é essa concepção realmente mais inocente, essa concepção mais singela da experiência humana, do próprio heroísmo humano, porque todos os personagens retratados por esses três grandes autores, de certa forma carregam um heroísmo que não precisa de superpoderes, digamos assim, que não precisa de algo extraordinário. Muitas vezes é a nossa própria decisão diante de uma situação complexa, nossa decisão diante de uma tragédia, ou então a nossa postura diante de perseguições políticas ou perseguições sociais que nos levam a realmente assumir certas posturas, assumir certas responsabilidades, que está muito transparente, a meu ver, dentro do universo desses personagens, dentro do universo desses criadores, tá? Melhor dizendo. Quando você pega as ilustrações do Alex Ross, você percebe a dignidade humana. Quando você pega certos filmes do Disney, você percebe que existe ali também essa preocupação com a bondade, essa preocupação com o verdadeiro heroísmo. Ao mesmo tempo, isso é extremamente presente na obra do Alex Ross. Bom, eu acho que é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu prometo que em breve vai ter um especial sobre O Reino do Amanhã do Alex Ross, a grande obra-prima do Alex Ross. Ou algo assim, porque eu sou muito fã de Marvels. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tchau, tchau. E é o seguinte, eu estava quase deixando passar em branco aí. Bom, como vocês sabem, eu lancei há mais ou menos um mês um programa de financiamento recorrente aí do canal, programa no qual vocês que assistem aí o programa podem ajudar na manutenção aqui do Bunker. Mas não apenas ajudar, vocês também podem ganhar alguns mimos aqui do canal. Então basta você ir lá no apoia.c/bunkerdodil, dar a sua contribuição, e se a sua contribuição for algo mais VIP, algo mais generoso, vocês podem concorrer aí todo mês a livros e a camisetas. Camisetas, aliás, lá da Bunker Pop Store e da Vince Pop Store, que são camisetas feitas com total exclusividade, com total carinho e com total criatividade do nosso querido Gabriel Vince. Aliás, muito obrigado, Gabriel, por todo o apoio que você tem dado aí nesta nova empreitada do Bunker. E este mês, aí, os primeiros grandes ganhadores do canal são a Juliana Amato, que vai levar aí o Rebelião das Massas do Ortega C, recém-lançado pela Vídeo Editorial, e o outro apoiador que foi sorteado, e não só para ganhar um livro, mas também uma camiseta aí da Bunker Pop Store, que eu sei que ele já escolheu a camiseta, foi o Giovanni de Jesus Silva, que vai levar também o livro do José Oswaldo de Meira Pena, que a Vídeo acabou de relançar, A Ideologia do Século XX. É isso aí, pessoal. Aqui é assim, você apoia o canal e ainda leva algum presentinho para casa, algum mimo aí, e dentre outras coisas que eu espero poder fazer para vocês em breve. Muito obrigado, apoiem o canal e vamos em frente tocando esse trabalho. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.